Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor nessa noite? Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 15 até o 18. Aleluia. Que diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que o Espírito Santo de Deus, que é notável a presença dele nesse lugar, possa falar aos nossos corações nessa noite. Essa passagem no Evangelho de João, Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Discípulos aqueles que tinham outras vidas, outras profissões, que simplesmente largaram tudo para seguir a Jesus. E esses homens acompanharam a Jesus durante o seu ministério, e agora se viam na realidade de que o Mestre não estaria mais com eles. O Mestre iria voltar ao Pai. E aqueles discípulos que criaram um vínculo, que chamavam a Jesus de amigo, de mestre, de Senhor, agora ficariam sozinhos, ficariam solitários. E eles estavam preocupados com aquilo. E Jesus sabia disso. E quando ele estava se despedindo, ele sabia que a ausência dele causaria nos discípulos medo. O que será de nós agora que o Mestre se vai? Tudo que nós realizamos aqui com a ajuda do Mestre, tudo aquilo que ele nos ensinou, será que agora com a partida dele nós daremos conta de permanecer realizando aquilo que ele nos ensinou? E eles ficaram com medo, ficaram inseguros, porque uma coisa é você realizar algo com o Mestre do lado, mas outra coisa é você fazer aquilo sozinho, lembrando daquilo que você foi ensinado, buscando por você mesmo auxílio ao Pai, mas sem a presença do Mestre do lado. E eles ficaram com muito medo, com muita insegurança, com muitas dúvidas. Como que vai ser daqui para frente? Como que será? Será que nós... Talvez Pedro pode ter pensado, poxa, será que agora eu vou ter que voltar para as redes? Mateus deve ter pensado, poxa, será que agora eu vou voltar para a minha banca de cobrar impostos? Talvez esses pensamentos tenham passado na cabeça deles. Mas antes mesmo que eles pudessem expor essas inseguranças, Jesus, conhecendo o seu coração, ele fala o que nós acabamos de ler nesse capítulo 14 de João.
Jesus não deixaria os seus seguidores desamparados. Ele faz ali uma promessa. Ele promete o Consolador, o Conselheiro. Ele promete o Espírito Santo, que não apenas estaria com eles, mas que habitaria neles. E essa promessa, irmãos, ela não foi apenas para eles. Essa promessa, ela é real até aos dias de hoje. Essa mensagem está sendo pregada no dia 6 de abril de 2025. Essa promessa ainda é aplicável aos dias de hoje. Nós não somos órfãos. Nós não ficamos desamparados. A presença do Espírito Santo não é uma visita ocasional, como acontecia no tanque de Betesda, que as pessoas ficavam ali ao redor do tanque, e de tempos em tempos vinha o anjo e agitava as águas. A presença do Espírito Santo, ela é perene, ela é constante, ela é ativa, ela está aqui hoje nesse lugar, só não sente a presença dele quem não quer. A realidade é essa. A presença do Espírito Santo, ela é real na vida do cristão. Ela é real na vida do cristão. Então o Espírito Santo, ele foi ali prometido por Jesus. E ele fala no versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui Jesus ensina que o amor e a obediência a Deus, elas caminham juntas. É necessário amar e ao mesmo tempo obedecer aos mandamentos do Senhor. A promessa do Espírito Santo vir a nós, ela está inserida num contexto de amor e de fidelidade, num contexto de obediência. Isso significa que se eu não amo a Deus, isso significa que se eu não obedeço a Deus, a presença do Espírito Santo, ela não é disponível a mim. O Espírito Santo, como o próprio nome dele já fala, ele é santo. Ele só se apresenta, ele só se dispõe, ele só se relaciona com quem busca a santidade. Ele só tem contato onde há entrega, onde há compromisso com ele, onde há compromisso com a sua palavra, com os seus mandamentos. Então talvez você se pergunta: poxa, por que num culto como esse de hoje eu não senti nada? Num culto como esse de hoje eu não dei um glória, não dei um aleluia, não senti nem um arrepio. Será que o defeito, o problema está no culto em si? Ou naquele que está prestando o culto? O culto, ele é individual. E é por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1, igual eu falei no início: rogo-vos, pois, irmãos. Ele fala rogo-vos. Rogar é uma súplica desesperada, ele está implorando. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Nos tempos do tabernáculo, as pessoas iam lá com o seu melhor cordeiro para apresentar em sacrifício pelos seus pecados. Na nova aliança com Cristo não existe mais cordeiro. O cordeiro pascal já foi morto na cruz do Calvário. Agora você se apresenta os seus corpos em sacrifício vivo diante do Senhor. Senhor, está aqui a minha vida diante do teu altar. Onde há entrega e compromisso com a palavra, ali há o Espírito Santo. Então Jesus, ele fala aos seus discípulos: eu enviarei o Consolador. A palavra aqui que Jesus utiliza
no original desse texto, em grego, é paráclitos. A paraclitologia, que é o estudo acerca da pessoa do Espírito Santo. E a palavra paráclitos tem o significado de alguém chamado para estar ao seu lado. Ou seja, ele é alguém que está ao nosso lado todos os dias. Ele que é o nosso consolador, Ele que é o nosso defensor, Ele que é o nosso advogado, Ele que está conosco todos os dias. E Jesus, Ele fala aos seus discípulos: eu enviarei o outro Consolador. Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos que Ele foi o primeiro. Jesus foi o primeiro Consolador a estar com os discípulos ali em pessoa, realizando neles e através deles, em todos os momentos que eles passaram com Jesus. E agora o Espírito Santo, que é outro, da mesma essência, ele é enviado para continuar a sua obra em nós. E Jesus, ele fala: não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então muitas das vezes você pode até achar que você está sozinho, mas o Espírito Santo, ele está sempre com você. O Espírito Santo, ele está a todo momento com você. Não é uma visitação, é uma presença contínua. O apóstolo Paulo fala aos primeiros Coríntios que nós somos templo e habitação do Espírito Santo. Mas da mesma forma que você limpa a sua casa todo dia, aqueles que têm mania de limpeza, alguns limpam a cada 3 dias, outros limpam toda semana. Mas da mesma forma que você limpa, que você organiza a sua casa, porque você quer habitar num lugar legal, um lugar que tenha condições de moradia, da mesma forma é o Espírito Santo quando ele decide habitar em você. Ele não vai habitar em você estando você de qualquer forma. O Espírito Santo, para habitar em você, é necessário que o templo, que é o seu corpo, esteja em condições de moradia. Quando o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 5, acerca das obras da carne, ele deixa bem claro ali as obras da carne, para que, quando nós lermos naquela carta, nós observarmos: poxa, eu faço isso, eu não posso fazer mais. Eu faço isso, não posso fazer mais. Porque quando eu pratico uma obra da carne, o Espírito Santo de Deus, ele já nem quer mais habitar em mim. As obras da carne, elas me afastam. O profeta Isaías fala que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então quando você peca, quando você erra, ocorre uma separação entre você e Deus. A diferença é que quando você reconhece o seu pecado, você tem à sua disposição um consolador, um defensor, que vai ouvir o teu clamor de perdão. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, eu preciso de Ti. A gente encontra um exemplo na Bíblia muito interessante, de um homem que foi chamado um homem segundo o coração de Deus, Davi. Quando você olha esse título que ele recebeu, você já pode pensar: poxa, ele foi o cara, ele foi extraordinário esse homem. Mas Davi errou como eu e você. Davi pecou como eu e você pecamos.
Mas a diferença é que Davi, ele chega para o Senhor e fala: Senhor, eu abro mão de tudo, de tronos, de vitórias, de guerras, mas eu não abro mão da tua presença na minha vida, Senhor. Eu não abro mão, Senhor. Ele fala no Salmos de número 51, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa foi a oração de Davi, para que a presença de Deus não se afastasse dele. Não se afastasse dele. Jesus, ele continua, ele fala que o mundo não pode receber esse Espírito, porque não vê e nem o conhece. Mas o verdadeiro crente conhece o Espírito Santo porque ele habita em você. O Espírito Santo, ele não é algo desconhecido para aquele que está aos pés do Senhor. A presença do Espírito Santo não é algo de anormal para aquele que busca incessantemente ao Senhor. O relacionamento com o Espírito Santo não é algo de outro mundo para aquele que tem contato diário com a palavra de Deus na sua vida. E Jesus, ele fala aos seus discípulos: não órfãos. Vocês não estarão órfãos. Era a maior preocupação dos discípulos. Era a maior preocupação deles. O nosso mestre vai nos deixar. O que será de nós agora? Mas Jesus disse: não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. E o Espírito Santo, o outro Consolador, virá e habitará em vocês. O Espírito Santo, ele é necessário para a igreja. Não é à toa quando nós aqui oramos, quando falamos, busque a presença do Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, busque. Porque o Espírito Santo, ele é o combustível do cristão. Um carro, um veículo, para ele se movimentar, ele precisa de combustível. Não adianta nada você ter um carro na garagem, mas não ter dinheiro para colocar combustível. Ele vai ficar estacionado lá, ele não vai servir, não vai ter serventia. Talvez vai servir para o teu filho ficar brincando no volante ali. Mas para a função dele, que é te levar do ponto A ao ponto B, não vai ter serventia. Da mesma forma é a nossa vida espiritual. Se ela não for alimentada pelo Espírito, ela é inexistente. Não tem serventia. Mas se você veio aqui nessa noite, você veio com o intuito de buscar ao Senhor, deixa o Espírito Santo de Deus te encher nessa noite. Convide o Espírito Santo a te encher nessa noite. Diga ao Espírito Santo, eu quero me esvaziar de Ti, me esvaziar de mim e me encher de Ti, Senhor. Jesus, ele fala aos seus discípulos que não entendiam a razão dele ir, mas ele fala: convém-vos que eu vá, para que o Consolador venha. A ausência física de Jesus era, na verdade, para o nosso bem, porque a sua ida permitiria a vinda do Espírito Santo de forma plena. Porque o Espírito Santo antes, ele era enviado em ações específicas. A gente vê o agir do Espírito Santo, por exemplo, quando o povo de Israel está no deserto e Deus institui o tabernáculo.
E Moisés fica pensando, poxa, a gente está no meio do deserto, como que eu vou fazer tudo isso que o Senhor pediu? E aí Deus tranquiliza Moisés e fala, olha, eu já pus do meu espírito sobre Bezalel e Aholiabe. Tudo isso que eu te pedi para fazer, ele já tem o conhecimento para realizar, porque eu pus do meu espírito sobre eles. Então o Espírito Santo antes ele vinha para ações específicas, era algo restrito. Mas a promessa que Jesus faz agora é que o Espírito Santo viria para todos. O Espírito Santo viria a habitar permanentemente entre todos. E a missão do Espírito Santo, quando Jesus fala no capítulo seguinte de João, no capítulo 16, ele fala que o Espírito Santo viria para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Convencer do pecado porque ele mostra, é o Espírito Santo que mostra exatamente a nossa verdadeira condição. Você não é capaz de atestar a sua própria condição de pecador. É o Espírito Santo que acende o alerta quando você vai fazer algo que não agrada a Deus. É o Espírito Santo que põe um peso na tua consciência de que você errou, de que você pecou. Se não fosse o Espírito Santo, você estaria pecando desenfreadamente. Mas é o Espírito Santo que está todos os dias do seu lado, por mais que você não mereça. Por mais que o teu templo esteja sujo, por mais que o teu templo esteja em más condições de habitação, o Espírito Santo está todos os dias do teu lado. Filho, eu estou aqui contigo, você está errando, mas eu estou contigo e quero te ajudar a melhorar. É o Espírito Santo que convence do pecado. É o Espírito Santo que convence da justiça. Ele revela Cristo como o único e justo mediador. Só há um mediador entre Deus e os homens, é Cristo, que interpela, que intercede ao Pai por nós. É o Espírito Santo que convence o homem do juízo. Ele lembra que o mal já foi vencido e que o juízo é certo. Todo pecado tem uma consequência, toda ação tem a sua consequência. Mas se nós pedirmos perdão ao Senhor, nós alcançamos graça dele. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela está disponível àqueles que buscam a graça de Deus. A missão do Espírito Santo, o quanto que ela é importante para nós, porque é o Espírito Santo que nos guia. Marcílio, quando chegou aqui em Porto Velho, creio que ainda para alguns lugares deve utilizar o GPS. Porque se ele não utilizar, ele vai para qualquer outro lugar, menos para o destino dele. Da mesma forma somos nós. O Espírito Santo, ele é o nosso GPS. Ele é o nosso guia. É ele quem nos orienta por onde nós devemos ir. Agora, se você desliga o GPS da tua vida, você vai para qualquer lugar. Tem uma frase que meu pai fala que tem em alguns quartéis, que diz assim: se nós não tivermos um objetivo bem definido, apenas por acaso chegaremos em algum lugar. O Espírito Santo é ele quem define o objetivo na vida do cristão. O objetivo do cristão é apenas um: chegar ao céu. Se você está aqui nessa noite com outro objetivo, não é esse o teu lugar.
Nesse lugar tem um povo reunido porque crê que Cristo breve voltará para buscar a sua igreja e levará para habitar nas mansões celestiais. O Espírito Santo, ele nos guia à verdade. O Espírito Santo, ele não é um espírito de enganação. O Espírito Santo, ele não é um espírito de confusão. O Espírito Santo, ele não é um espírito de contradição. Aquilo que é falado por intermédio do Espírito Santo é a verdade. O Espírito Santo, ele revela a vontade de Deus. Ele ouve do Pai e do Filho e nos anuncia. Ele é o porta-voz do Pai para nós. A vontade do Pai para as nossas vidas é Ele quem nos anuncia. Mas para que eu ouça a voz do Espírito Santo anunciando a vontade de Deus para mim, eu preciso estar em relacionamento com Ele, porque Ele não vai falar para qualquer um. Aquilo que Ele fala, Ele não fala para qualquer um. A missão do crente, a missão do Espírito Santo no crente é glorificar a Cristo. Quando você vê uma pessoa chorando na presença do Senhor, falando em línguas estranhas, glorificando, manifestando dons espirituais, dons ministeriais, aquilo ali não é para a pessoa se exaltar, se achar. Toda manifestação do Espírito Santo de Deus é para glorificar a Cristo, para glorificar aquele que vive e reina para todo sempre. É por isso que muitas pessoas buscam achar que o dom dela é melhor do que o do outro irmão. O irmão começa a falar em línguas estranhas aqui, ele começa a falar mais alto dali. Não está glorificando a Cristo, está querendo se aparecer. Pode ser tudo que ele está falando ali, menos algo vindo do Espírito Santo de Deus. Porque tudo que provém do Espírito Santo é para glorificar e exaltar a Jesus. Então Jesus, ele fez essa promessa aos seus discípulos. Ele promete a vinda do Consolador. E no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus, mais uma vez diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é poder para o cumprimento da missão. Os discípulos estavam inseguros, estavam com medos, estavam desesperados de como iriam realizar tudo aquilo que Jesus disse para eles. Jesus já havia dito: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E talvez naquele momento eles estavam se perguntando: poxa, como que eu irei por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura se o Senhor está indo embora? Mas a virtude do Espírito Santo te dá poder para realizar a missão que o Senhor te confiou. Se você se sente sem força, se você se sente incapacitado de realizar o chamado a qual Deus te confiou, significa que você ainda não recebeu a virtude do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ou o cristão que é capacitado por ele não sente medo, não sente insegurança, ele apenas faz a missão que ele recebeu do seu mestre. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando você recebe a virtude do Espírito Santo, você é capacitado para testemunhar com ousadia. Você é capacitado para falar do amor de Deus com intrepidez.
E ele continua, Jesus fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém. Quando foi a última vez que você falou de Jesus para sua família? Quando foi a última vez que você falou de Jesus para um vizinho que mora do teu lado? Você reclama todo dia que o seu vizinho é briga o dia todo, é som alto, com música ruim. Vizinho brigando com a mulher, mulher brigando com o marido. Mas quando foi a última vez que você foi lá para tentar falar do amor de Jesus para essas pessoas? Quando foi a última vez que você falou de Jesus para aquele seu parente que, quando tem reuniões de família, ele é o único que leva uma cervejinha para tomar no meio de todo mundo? Ah, mas porque Deus me chamou para ir às nações. Mas nem a tua própria casa você evangeliza. O Espírito Santo, ele te dá poder para testemunhar em Jerusalém. Jerusalém é a sua família, é o seu bairro, é a sua rua. Serei minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia. Aqui Jesus, ele já traz uma abrangência maior, uma abrangência municipal em toda a cidade. Você quer pregar a Jesus na cidade de Porto Velho? Amém. Mas começa aqui no bairro Ronaldo Aragão. É gradativo. Deus, você não vai... A escada, ela tem degraus. Não adianta você querer ir para o último de uma vez. Em Samaria que tem um significado muito simbólico, que são lugares de difíceis acessos, lugares onde existem pessoas rejeitadas, lugares que poucos querem ir lá visitar. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não olha para o lugar, ele olha para a missão. O Senhor me enviou, eu vou. Porque ele não tem medo. O Espírito Santo capacita. Até os confins da terra. Até os confins da terra, que são as missões globais. Tem gente que o Senhor me chamou para as nações, quer ir. Eu quero ir pregar o Evangelho, Senhor, lá em Nova York, lá em Orlando, Senhor. Me leva para Orlando. Senhor, eu quero pregar o Evangelho lá na Disney. Quantas pessoas que estão lá servindo ao diabo naquele lugar. Eu quero ser um atalaia seu lá, Senhor. Deus pode até te mandar para lá. Mas por que você não deseja ir para o Camboja, para o Irã, para a Coreia do Norte? A gente só quer buscar os lugares que nos convêm. Mas quando Jesus fala aos seus discípulos, ide por todo o mundo, é porque Jesus sabia que em cada parte do mundo existiriam vidas necessitadas do amor dele. Então Jesus, ele fala: ser-me-ei minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja em movimento. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja parada, não é uma igreja tímida, não é uma igreja que vê o pior acontecendo ao seu redor e não faz nada. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela age, ela fala, ela ora, ela evangeliza, ela impacta a localidade onde ela está inserida com o Evangelho de Cristo.
O que nós temos feito, irmãos, para mudar essa realidade? O que nós temos feito para mudar a realidade? Pense você mesmo. Estamos cumprindo o ID de Jesus? Quando foi a última vez que você foi para um evangelismo? Quando foi a última vez que você convidou alguém para estar na igreja com você? Quando a gente pede, irmãos, convide alguém, traga alguém. Chega na hora do culto, ninguém. Será que é tão difícil assim, é tão impossível trazer, convidar alguém para cultuar contigo na sua igreja? Uma missão impossível, será que a gente vai ter que chamar aqui o Tom Cruise? É tão difícil, é tão complicado. Jesus, ele fez a promessa: eu enviarei o Espírito Santo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Só que Jesus ele fala: ficai em Jerusalém. Aqueles que ficaram, no capítulo 2 de Atos, o escritor Lucas fala que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando vem um som veemente, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa. Encheu a casa. Talvez os discípulos estavam esperando algo mais singelo. Quando Jesus falou: eu enviarei o outro Consolador. Talvez os discípulos estavam esperando uma pessoa: oi, eu sou o Espírito Santo. Tudo bom? Talvez eles estavam esperando dessa forma. Porque Jesus era calmo, era manso. E quando Jesus falou: eu enviarei o outro Consolador, então talvez eles tenham pensado: poxa, ele deve ser alguém com o mesmo temperamento do Mestre, vai se apresentar da mesma forma que o Mestre. Mas a promessa que Jesus fez, ela foi cumprida com poder. O Espírito Santo, ele se apresentou a eles como um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa, e todos ali foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. O fogo, línguas repartidas como que de fogo sobre eles. O fogo que significa santidade, o fogo que significa purificação, o fogo que significa uma presença visível. Todos ali que estavam reunidos naquele lugar, todos aqueles que aguardaram o cumprimento da promessa, receberam sobre si a manifestação, o cumprimento da promessa do Espírito Santo, falando em outras línguas, ou seja, receberam capacitação sobrenatural, algo além daquilo que eles estavam acostumados a vivenciar. E ali eles receberam, porque eles permaneceram reunidos no mesmo lugar. O Espírito Santo de Deus, ele desce onde há unidade. O Espírito Santo de Deus, ele desce onde há fé. O Espírito Santo de Deus, ele desce onde há expectativa. Se você não vem para um culto como esse, na expectativa de ser cheio do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus não vai descer sobre você. Se você não crê que o Espírito Santo de Deus pode te encher até você transbordar, o Espírito Santo de Deus não vai descer sobre você. Se você vem para um culto como esse, com mágoa com o teu irmão próximo, o Espírito Santo de Deus não vai descer sobre você.
Porque não há manifestação do Espírito Santo de Deus onde não há unidade, onde não há fé, onde não há expectativa da presença dele. Todos estavam ali reunidos, juntos, no mesmo espírito, em oração, clamando ao Senhor, que vive e reina para todo sempre. E ali eles foram surpreendidos. O texto fala, de repente um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa. E não foi apenas Pedro, não foram só os 12, todos os 120 que estavam ali naquele lugar, foram todos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele permanece ainda hoje à disposição para encher aqueles que querem ser cheios. O Espírito Santo, ele ainda convence, ele ainda atua no mundo quebrando os corações endurecidos. Não desista de orar por alguém. Não desista de convidar alguém para vir a um culto. Poxa, mas eu já chamei fulano tantas vezes. Ali não tem mais jeito não chamo mais. Não desista de chamar, de convidar, porque quem faz a obra não é você, não é o seu convite. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, é Ele quem convence. Ele ainda continua convencendo o homem de que é pecador. Mas para isso é uma parceria. É necessário que eu e você sejamos o porta-voz de trazer essas pessoas até esse lugar onde o Espírito Santo age através da palavra, através do louvor que quebranta os corações. O Espírito Santo, ele ainda capacita. Você pode se sentir incapacitado de realizar o chamado que Deus confiou a você. Mas se você clamar ainda hoje, Espírito Santo, me capacita para fazer aquilo que o Senhor tem para mim realizar, pode ter certeza que antes desse culto terminar, é capaz de você estar cheio do Espírito Santo para realizar aquilo que o Senhor confiou a ti. Confie no Senhor. O Espírito Santo, ele ainda consola. O Espírito Santo, ele ainda nos guia. O Espírito Santo, ele ainda batiza. Tem muitas pessoas que acham que o Espírito Santo cessou lá em Pentecostes. Que o Espírito Santo veio somente para aqueles que estavam ali reunidos naquele lugar. Mas a realidade é que o Espírito Santo está aqui hoje. Se você der lugar para Ele te encher, Ele vai te encher. Se você der disponibilidade, o Espírito Santo, ele não é mal educado, ele não é grosseiro. Se você não quer ter relacionamento com Ele, Ele vai ficar ali no cantinho dele. Mas se você der a oportunidade dele te encher, você pode ter certeza que Ele vai te encher até você transbordar. E quando você transborda, é só você fazer uma experiência com um copo de água. Quando você transborda, a água sai para fora do copo e tudo que está ao redor é molhado, é impregnado pelo líquido que está ali. Da mesma forma, quando você transborda do Espírito Santo de Deus, você vai começar a fazer a diferença naqueles que estão ao seu redor. Talvez você seja a chama que vai provocar um verdadeiro avivamento na Adelogos. Há quanto tempo nós vemos clamando, vemos buscando, Senhor, aviva a tua obra, Senhor, batiza com o Espírito Santo, realiza maravilhas no meio do teu povo, Senhor. Queremos ver o agir, a manifestação do teu Espírito Santo. Talvez seja você o estopim de tudo isso, a dinamite de tudo isso que vai provocar um verdadeiro avivamento no meio desta igreja. Basta você se disponibilizar ao Senhor. Senhor, eis-me aqui, enche-me
de teu Santo Espírito, pois eu quero ser avivado por ti. Para encerrar nessa noite, o que eu tenho a te dizer, não viva sem aquilo que já foi prometido a você. O Espírito Santo, ele é uma promessa que já foi cumprida nas nossas vidas. Mas nós aqui escolhemos viver com ou sem o Espírito Santo. Jesus prometeu, Jesus enviou. Agora cabe a nós viver com o Espírito Santo, não de forma superficial, mas de forma profunda. Busque um relacionamento profundo, um relacionamento constante, um relacionamento transformador com o Espírito Santo. Ele está disponível a quem o buscar, a quem quer o buscar. Tem que ser o maior desejo do teu coração, todos os dias. O Espírito Santo de Deus, ele tem que ser a tua escolha diária. Satanás, ele não desiste de você nem por um segundo. Satanás, a todo momento, ele vai tentar te afastar da presença de Deus. É por isso que todos os dias, quando você acorda, você tem que dizer: bom dia, Espírito Santo, hoje eu escolho você. Hoje eu escolho mais uma vez estar em tua presença. Hoje eu escolho mais uma vez a tua companhia. Hoje eu escolho mais uma vez os teus conselhos. Hoje eu escolho mais uma vez andar conforme os teus mandamentos, conforme os teus preceitos. Hoje eu escolho mais uma vez, Senhor, sentir a tua presença verdadeira em minha vida, porque eu sou teu templo e habitação. Dê lugar ao Espírito Santo. Arrume a tua casa, o teu corpo, para que o Espírito Santo possa habitar. Não viva. Tem gente que o Espírito Santo só se manifesta em dia de festa, com o pregador de fora. Não vem pregador de fora, a igreja enche, lota. Mas o Espírito Santo, ele não é mais uma visitação como no tanque de Betesda. Ele está disponível todos os dias àqueles que o buscam. Não espere vir um pregador de fora. Não espere vir ter algo diferente, de especial no culto, na igreja. Busque o Espírito Santo todos os dias. A presença do Espírito Santo todos os dias é ela que nos transforma. É ela que nos vivifica. É ela que nos dá ânimo, é ela que nos dá força para viver todos os dias de acordo com a vontade de Deus. Abra o seu coração nessa noite. Se você tem um desejo nessa noite, Espírito Santo, quero abrir o meu coração nessa noite para ser cheio da tua presença. Eu quero te convidar aqui à frente. Nós vamos orar com você. E se você der lugar, o Espírito Santo pode te encher agora. Porque poder para isso ele tem. Assim como no dia de Pentecostes, que estavam reunidos como nós estamos aqui hoje. Estavam reunidos cultuando como nós estamos aqui hoje. Estavam reunidos orando como nós estamos aqui hoje. Estavam reunidos louvando como nós estamos aqui hoje. Estavam reunidos clamando como nós estamos aqui hoje. De repente, o Espírito Santo de Deus veio sobre o lugar e manifestou da sua glória, da sua presença. Feche os seus olhos.
Feche os seus olhos, a presença do Espírito Santo de Deus é real nesse lugar. Comece a clamar, comece a glorificar o Senhor. O Espírito Santo de Deus está em busca de corações dispostos a receber mais da presença dEle. O Espírito Santo de Deus está em busca dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Ore ao Senhor nessa noite, que eu vou também orar por você. E o Espírito Santo de Deus, que é poderoso para fazer, para realizar. Aleluia, Senhor, aleluia. Aleluia, Deus. Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és majestoso, Senhor. Nós já cantamos aqui, Senhor, que Tu és santo, que não há outro como Tu, Senhor. Nós estamos aqui com as nossas vidas, os nossos corpos preparados para receber da Tua presença. Nós estamos aqui nessa noite para Te buscar, para Te engrandecer, porque Tu és poderoso, porque Tu és santo, porque Tu és glorioso, ó Deus. E nessa noite, Senhor, existem aqui pessoas que estão, Senhor, com seus corações, ó Deus, abertos. Estão, Senhor, com seus corações dispostos, Senhor, a receber da Tua presença. A Tua presença, Senhor, que nos vivifica. A Tua presença, Senhor, que nos transforma. A Tua presença, Senhor, que nos liberta. A Tua presença, Senhor, que nos faz viver o sobrenatural, Senhor, da Tua graça. Ó Deus, nessa noite, nós convidamos o Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, venha, Espírito Santo, desça sobre esse lugar, assim como no dia de Pentecostes, que estavam todos reunidos, Senhor, no mesmo lugar, e a Tua presença, Senhor, veio sobre eles como um som veemente e impetuoso, Senhor. Nessa noite nós convidamos o Espírito Santo de Deus, venha sobre Adelogos, venha, Senhor, sobre os corações daqueles que estão desejosos, Senhor, pela Tua presença. Reacende a chama, Senhor, da Tua presença nesse lugar, nessa noite, e que possamos, Senhor, aqui viver o sobrenatural, viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja. Aviva, Senhor, a Tua obra, aviva, Senhor, batiza com o Espírito Santo, distribua, Senhor, os dons de línguas, dons ministeriais, dons espirituais, Senhor, para que a Tua igreja seja edificada e que o Teu nome seja glorificado, porque Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és majestoso. Não há outro igual a Ti, Senhor. Estamos aqui para Te servir, para Te adorar, para Te engrandecer, Senhor, porque Tu és santo, Tu és grande. Aleluia, aleluia, Senhor, manifesta da Tua glória nesse lugar, aleluia. É o que nós Te pedimos, Senhor, aleluia. Visita o Teu povo, Senhor, nessa noite. Aleluia. Amém.